especial Dois Vizinhos 61 anos, recordando nossas histórias, nossas memórias e nosso povo, que há 61 anos constrói a admirável Dois Vizinhos. Perfeito. Essa locomoção era feita através das formas mais precárias também. Mas era jipe, geralmente era jipe, né? Jipe, caminhonete. Não chegou aí de cavalo para Beltrão, não? É. Para onde que o senhor já foi no lombo de cavalo? De cavalo vinha de Pato Branco, eu vi capaz, várias vezes. longe. Várias vezes. Porque Beltrão ainda para nós não tinha essa ligação para Beltrão. Em 1953, quando eu vim aqui a primeira vez, eu vim a cavalo junto com o senhor Ernesto Miller. O senhor Ernesto Miller era irmão do senhor Ari Miller. Então, nós íamos a cavalo juntos de Pato Branco, era do Ipiranga, nós morávamos no Ipiranga, né? Tanto é que tem um fato bem curioso nessa primeira viagem que nós fizemos. Eu e o senhor Ernesto, eu era piazão, né? Eu tinha 20 e poucos anos. O senhor Ernesto já é uma pessoa que ele já tinha comprado um sítio aqui no Canoas, tinha comprado o sítio do Sebem, do Rubens Sebem, no Canoas. Bem no Canoas, onde é o Canoas hoje. Era o sítio do senhor Ernesto Miller. E nós viemos de lá, eu vim junto com ele. E ele veio para pagar para o seu Sebem o sítio que ele havia comprado. Nós íamos vindo a cavalo de lá. E vários rios se passavam por Val. Aonde que estava o dinheiro para pagar o sítio? Pois é, estava no bolso dele, na carteira. Só para garantir. Tá. Só para garantir. Muito bem. Mas daí os rios passavam por Val. O rio Vitorino, saindo do Ipiranga para cá, passava por Val. Era um rio bem largo, grandão assim. Mas o Val dava mais ou menos na altura da barriga do cavalo, assim, para passar. Não se molhava, a carga não molhava. A primeira vez que eu vim, eu trazia um saco de farinha e trazia o saco dobrado, fiz 2 assim, e ficou do lado assim, né? E quando eu cheguei de noite, meu pai olhou assim, estava molhada a ponta dos... você deixou molhar a farinha, não sei o que lá, ficou bravo comigo. No dia seguinte ele foi olhar, foi tirar a farinha, só tinha molhado mal uma crostinha assim por fora do saco, então não aconteceu nada da farinha. A farinha estava boa e toda ela perfeita. Essa foi a primeira viagem que nós fizemos junto com o senhor Ernesto Miller. Mas antes, na viagem, nós ao chegarmos em Chá da Graia, Itapejara, né? Então nós estávamos lá em Coxilha Rica ainda, e de lá se enxergava a casa dos Franciosi, lá em Itapejara. Era um chatão assim enorme, e quando o Ernesto enxergou os Franciosi, era de manhã cedo, umas 7 horas, antes das 8 ainda, dizia assim, vamos tomar café lá no Franciosi, e bateu no bolso, minha carteira, perdi a carteira. Perdeu a carteira, e deu um desespero, pulou do cavalo e saiu andando, puxando o cavalo, e eu atrás dele. E ele a pé olhando para o carreiro. Chegamos no rio, no Vitorino, que nós tínhamos passado a Val, ele diz assim, foi aqui que caiu. Eu lembro que o cavalo deu uma farseada assim, e eu acho que ali caiu a carteira do bolso. Perdemos o dinheiro todo aqui. E daí? Fomos para casa. Chegamos lá, a mulher dele estava na cozinha, e nós chegamos e sentamos numa escada assim. Da escada se enxergava a sala e se enxergava o quarto dele. E daí ele chegou assim, pois eu perdi o dinheiro, não sei o que lá e tal, desesperado e tal. Começou meio a chorar até de desespero, que havia perdido o dinheiro. E olhou assim, olhou lá no fundo, a carteira estava embaixo da cama dele. Embaixo da cama. Ele tinha colocado a calça na cama, na cabeceira da cama, e a carteira caiu e ficou embaixo da cama. A carteira não saiu com ele nem um minuto? Não saiu nem um minuto. Nossa. E daí voltamos, estava ali, pegou aquela carteira, foi uma festa. Voltamos correndo tudo, só que daí chegamos aqui em 2 dias, quase meia-noite, porque foi demorado daí para ele teve que sair 2 vezes para pagar o sítio? 2 vezes para poder pagar o sítio. Exatamente. Ainda bem que teve um final feliz, né, doutor Jaime? Exatamente. Agora, dessas confusões dessa época, também teve uma história de uma pessoa que colocou, não lembro,
uma panela gigante em cima de um Fusca para sair pela cidade falando para não votar em vocês, no meu pai, que tinha que acabar com a panelinha. Como é que foi essa história? Olha, eu não tenho muita lembrança, porque realmente isso era da oposição, não olhava muito, mas né? a oposição e a situação sempre tinham, né, esses momentos. Sempre. Na realidade, a minha eleição, a primeira eleição, não foi assim muito disputada realmente. Mas eu disputei contra quem? Contra o senhor Vilino Colete. Então, na verdade, o senhor Vilino era um comerciante, um homem forte, meio dono aqui da cidade. E eu, recém-chegado da faculdade, um estudante novo, e disputar a eleição com ele era uma dificuldade tremenda. Inclusive, eu achava que o Colete ia me matar e tal. Então eu andava com um revólver assim, Aí um dia, cedinho assim, eu saí de casa ali, nós morávamos onde está o prédio hoje, era uma casa de madeira. E eu saí cedinho assim, ia no tio Ernesto tomar chimarrão com ele. O tio Ernesto morava do lado lá da rua. E daí, ao descer assim, eu com o revólver. E encontrei com o Colete. Ele olhou assim e disse: escuta, piá, tira esse revólver da sede que está precisando. Digo: tá bom, mas eu tenho medo de você, bicho. Mas daí a amizade começou por ali e foi. Ganhei a eleição, com alguma dificuldade, claro, mas tudo se deu bem, porque também o Colete aceitou a derrota e nós conseguimos fazer com que Dois Vizinhos passasse a progredir, construindo muitas escolas, construímos muitas escolas